Olá, empreendedores, sejam todos bem-vindos. Eu sou Edson Mackenzie, empreendedor, investidor de startup. Hoje eu atuo como diretor de investimentos da The Venture City e eu tenho um prazer de estar aqui de volta com vocês do Living Lab, compartilhando um pouco de conhecimento, um conhecimento que eu sempre fico muito feliz de compartilhar com vocês. Hoje nós vamos falar sobre design de negócios ou business design. Nesse módulo nós vamos falar sobre ferramentas, as etapas essenciais em um processo de pensamento visual. Espero que vocês gostem e sejam todos muito bem-vindos. Para começar, eu quero falar um pouco da conceitualização, conceitualmente, o que é o Design Thinking. Ela é uma abordagem para inovação centrada no humano. Utiliza-se de ferramentas de design para interagir e integrar as necessidades das pessoas, as possibilidades da tecnologia e os requisitos para o sucesso do negócio. Essa é uma definição do Tim Brown, que é CEO da Ideal, a empresa que começou a provocar em todo mundo esse processo de pensamento visual. Mas, Mac, você é design, você pode falar de design? Bom, o Design Thinking ele não nasceu para ser uma ferramenta única e exclusivamente do profissional de design. Ela utiliza das ferramentas do design para ajudar executivos a prototipar, a identificar, a idealizar, a tornar mais factível e tangível ideias de negócio. Existem muitas ferramentas de design thinking que nós podemos utilizar no dia a dia das empresas, inclusive por qualquer tipo de profissional. É uma ferramenta super importante que eu tenho certeza que pode ajudar muito você no dia a dia. E é claro que você deve ter acompanhado algumas dessas ideias e talvez não tenha feito ideia que isso aqui é um pouco sobre design thinking. Para começar, quando nós devemos utilizar o design thinking? Na minha opinião, é para responder algumas perguntas chaves, algumas perguntas que são inerentes à sua operação do negócio. Como, por exemplo, o problema é centrado no ser humano? Quão claramente você compreende o problema que você está querendo resolver? Qual é o nível de incerteza do ambiente do mercado que você está trabalhando? Qual é o grau de complexidade? Qual é o nível da curiosidade e da influência? Essas são apenas alguns exemplos de perguntas para que a gente possa tomar a decisão de quando utilizar e quando utilizar o Design Thinking ou quando priorizar alguns outros métodos. Essas são as ferramentas do pensamento visual onde ajudam a gente a principalmente provocar e a pensar além, ajudar o empreendedor, ajudar a nossa equipe, ajudar todas as pessoas que estão envolvidas no processo a pensar como nós podemos desenvolver ainda mais o nosso negócio. Primeira ferramenta aqui, uma das que sejam mais conhecidas hoje por todos os empreendedores, é a ferramenta do Canvas, né? O Canvas e existem diversos, aqui eu estou demonstrando com Canvas de modelagem de negócio, ou BMG, né, que é o Business Model Generation. Aqui é uma forma muito simplificada e muito conhecida por todos os empreendedores. O que eu gosto de dizer é que o Canvas ele é como se fosse um guia. Ele é um modelo, é um gabarito que vai te ajudar a construir respostas para questões que você ainda não sabe que você deveria ter. Nesse Canvas aqui, que é o Canvas de modelagem de negócio, que é o Canvas mais conhecido, que é uma das ferramentas do Design Thinking, ela é uma das ferramentas que ajuda muito o empreendedor a ter um primeiro passo em direção ao seu negócio, como, por exemplo, entender a sua proposta de valor. Daí ele pode pensar quem são os seus segmentos de clientes. Quando ele consegue, por exemplo, responder qual que é a sua proposta de valor e quem são os seus segmentos de clientes, começa a ficar um pouco mais fácil entender quais são os canais de entrega, quais são os canais de relacionamento com o cliente e também suas principais fontes de receita. Esse Canva aqui ele é muito tradicional, ele tem muitas explicações na internet sobre eles. A gente não vai se aprofundar nele, mas se você quiser um pouco mais, pode me mandar uma mensagem nas redes sociais, vai ser um prazer explicar sobre esse Canva para você e até, claro, mandar alguns links de algumas aulas já disponíveis hoje no mercado para você. Porque nesse módulo eu quero falar para você muito sobre o processo do pensamento visual, que é um processo que vai te ajudar a construir e implementar os seus negócios. Basicamente, ele trabalha com um modelo que o Design Thinking chama de Double Diamond. É um processo onde a gente tem que divergir para convergir. É um processo
onde a gente entra num ambiente onde a gente tem que sempre pensar em muitas formas, em muitos caminhos, onde são muitas vezes divergentes, para que em algum momento a gente possa ter um ponto de convergência. Nessa imagem que eu estou trazendo para vocês, a gente traz aqui um processo básico de criação de uma ideia de negócio, ou então de uma implementação de uma feature, onde a gente tem uma inspiração, que muitas vezes ela surge da observação do cliente, da compreensão de como o cliente se comporta na nossa solução, na nossa ferramenta, ou em cima de uma dor que a gente percebe. Quando essa ideia está dentro da nossa cabeça, ela ainda é uma inspiração, ela ainda está dentro das nossas vontades, das nossas habilidades. E quando ela está dentro da nossa cabeça, é um ambiente onde a gente pode dar os primeiros passos em direção à ideação e a partir daí divergir com outras pessoas. Entender se aquilo é viável, é factível, se é economicamente viável, se é tecnicamente possível e também se é desejável. À medida que a gente vai conversando sobre essas divergências, aos poucos nós vamos chegando a um ponto de conversão. E aí entra na fase mais bacana da ideação, onde a gente tem essa curva, uma nova ascensão em direção à própria divergência e onde a gente começa a tomar as primeiras decisões a caminho da implementação. É uma ferramenta que eu acredito que seja muito eficiente e eficaz para todo empreendedor que está nesse processo de crescimento do seu próprio negócio. Eu uso como principal ferramenta para trabalhar esses passos a empatia. Claro que empatia é uma daquelas ferramentas que a gente sempre diz para não utilizar no dia a dia, para não utilizar nas entrevistas de trabalho, mas nesse caso, a empatia ela vai te ajudar a se colocar no lugar do seu cliente, para errar simples, errar rápido e errar barato. Essa é uma das principais premissas para mim, para que a gente possa andar em direção ao pensamento visual utilizando essas ferramentas no nosso dia a dia. O próximo passo é a gente pensar em algumas etapas específicas. Por exemplo, qual é a sua resposta ao problema inicial? Independente de você estar trabalhando num projeto já de muitos anos ou você está começando a sua startup agora, o ideal é que você tenha isso muito claro na sua mente. Qual é a sua resposta ao problema inicial? Passo número 2. Como que a persona vai se beneficiar com o que está sendo construído? Porque muitas vezes eu percebo alguns empreendedores construindo soluções, às vezes eles querem contratar os melhores profissionais, investir muito dinheiro em colocar alguma coisa para funcionar no mercado, mas simplesmente eles estão muito apaixonados pela solução e não pelo problema. Se esquecem, principalmente, da nossa persona, do nosso público-alvo, do nosso cliente, como ele vai se beneficiar com aquela solução que está sendo construída. Um passo número 3 aqui em relação ao caminho da empatia é quais os recursos eu tenho disponíveis hoje para executar esse projeto. É importantíssimo que nós sempre tenhamos muito claro na nossa mente quais são todos os recursos que nós temos disponíveis. Ser CEO de uma empresa não significa só andar com um título, com um cartão muito bonitinho. É importante que você também acompanhe muito perto, com muita proximidade, as questões dos custos, por exemplo. Então, uma brincadeira que eu sempre faço é que o CEO ele tem que se comportar como um CFO, o CFO ele tem que se comportar também como um CMO e o CMO também tem que se comportar como CEO. São essas funções que a gente tem que trabalhar, sempre tendo empatia com as pessoas que estão dentro da nossa operação e também, claro, evidentemente, com o nosso cliente. Para pensar um pouco mais sobre a empatia, eu trouxe para vocês aqui um dos Canvas que eu mais gosto, que para mim é um Canva que traz para a gente uma noção muito real de quando a gente quer desenvolver um projeto muito, muito bacana. É um Canva do mapa da empatia, onde a gente tem no centro desse Canva uma cabeça de uma pessoa. E aí a gente consegue botar dentro dela quais são os desejos que ela tem, desejos que ela já sabe que ela tem, ou desejos que a gente pode construir para que ela tenha, e do outro lado, quais são as dores que ela tem, quais são as necessidades. Quando a gente consegue colocar isso aqui, aos poucos a gente consegue também responder às outras questões aqui do nosso
mapa da empatia, que é o que esse empreendedor, o que esse cliente vê, né? O que ele fala para as outras pessoas, o que ele faz, o que ele escuta hoje que faz com que ele tenha essas dores e esses desejos, com quem nós estamos sendo empáticos, né? Com que tipo de pessoa, que tipo de cliente, que tipo de consumidor a gente está sendo empático. E o que esse consumidor, o que esse possível consumidor precisa fazer. Quando a gente consegue responder esse mapa da empatia, fica muito mais claro o nosso objetivo. E assim a gente consegue evoluir, avançar e principalmente trazer com mais propriedade as intenções de produto. Um outro ponto que eu gosto de falar muito quando a gente fala de pensamento visual, até mesmo para continuar dando novos passos em relação ao preenchimento de alguns outros canvas, a gente tem um outro modelo do pensamento visual, que é o de construir, de mensurar e de aprender. Quando a gente trabalha nesse processo, a gente consegue ter uma noção clara. E os 3 pontos são muito importantes, principalmente quando a gente está desenvolvendo uma solução de tecnologia, desbravando um caminho muitas vezes desconhecido. Então a gente constrói uma solução, a gente mensura tudo que a gente fez para construir aquela solução, quanto foi gasto, quanto de tempo foi investido, quais são as expectativas, então mensura o máximo que a gente pode e um dia por semana, 2 dias por semana, ou durante todo o processo, a gente para aprender tudo que foi desenvolvido, tudo que foi feito e como que a gente pode continuar dando vazão a esses processos. Principalmente dando atenção aos testes AB, dando atenção às análises do funil de conversão do nosso cliente e dando também atenção bastante à usabilidade e, em especial, ao desenvolvimento dessa solução. E quando a gente fala de usabilidade, é importante dizer que esse é um termo utilizado para se referir à facilidade com que os usuários lidam com a nossa ferramenta. Quando a gente fala dessa facilidade, basicamente a gente precisa entender que um produto está sendo construído não apenas para a gente, ele está sendo construído para todo o mercado. E às vezes você está construindo um produto para um cliente que ainda não sabe que ele precisa. Então, uma das dicas principais que eu digo para quem está desenvolvendo uma solução é testar. Exemplo, se você tem um e-commerce, uma vez, faça uma compra no seu próprio e-commerce. Tenta entender quais são os processos, quais são os fluxos de acompanhamento do seu negócio. É importante que você faça esse tipo de análise. Se você tem um portal de internet, se você tem uma ferramenta, utilize essa solução, leia o saque, passe pelo menos um momento da sua semana, do seu mês, no ambiente de atendimento para que você possa compreender tudo que está sendo falado e quais são as dores dos seus clientes. Treine o seu time de desenvolvimento para que ele possa trazer para você não só apenas os goals, só os sucessos, mas também que possa trazer para você todos os aprendizados do seu dia a dia do negócio. Assim você pode desenvolver novos protótipos, assim você pode desenvolver novas ferramentas e até mesmo novas features. Porque eu gosto muito de protótipos, porque ela é uma excelente ferramenta para testar se a gente está no caminho certo, antes mesmo do que o erro fique caro demais. Muitas vezes eu percebo empreendedores tão empolgados com o seu próprio negócio, tão empolgados com as suas soluções, que apostam todas as fichas numa única feature, todas as fichas de um único produto, e aquele projeto simplesmente vai por água abaixo. Então, prototipar é uma excelente ferramenta, é uma excelente solução para que você possa continuar no caminho certo. Um último canvas que eu quero trazer para vocês aqui, que é um Canva que eu tenho um carinho muito grande, é do Canva do Lean Startup Machine. Ele é um Canva chamado de Validation Board. Ele tem muitas perguntas onde você começa a trabalhar principalmente as hipóteses de solução. Esse Canva, e dedicar mais tempo à prototipação, dedicar tempo ao planejamento, a esse pensamento de construção em cima da estratégia, por mais que muitas vezes possa parecer um tempo que é gasto demais em algo que não está sendo efetivamente entregue, mas eu tenho certeza que esse pensamento, porque se você conseguir mudar esse pensamento, em especial do seu próprio time, pode se antecipar muitos erros, muitas falhas e principalmente ajudar você a economizar dinheiro.
porque é muito melhor você errar dentro de um tubo de ensaio, dentro de um laboratório, dentro de um canvas de validação de produto, do que errar no mercado, errar com muitas pessoas. Então, esse é um Canva que eu tenho um carinho muito grande, que eu gosto porque ele ajuda você a entender quem são os seus consumidores, quem são os seus problemas, quais são os problemas, quais são os riscos, como que você consegue desenvolver toda uma solução para aprimorar o seu desenvolvimento e, claro, desenvolvendo em cima de um método que vai ajudar você a atingir todos os resultados que você espera. Então, fica aqui minha dica para você utilizar o Validation Board para que você possa se aprimorar e também desenvolver melhor o seu negócio. Para fechar, é importante que, em cima de todas essas soluções, de tudo que você está desenvolvendo, exista a percepção de valor do seu consumidor, a percepção de valor do seu cliente. Por isso eu trago para vocês o Value Canva Proposition, ou Canvas de proposição de valor. Nesse modelo, a gente consegue, muito parecido com o mapa da empatia, olhar muito quais são as dores, quais são as tarefas, quais são os ganhos que esse cliente vai ter, onde ele utilizar o seu produto, utilizar o seu serviço, utilizar a sua solução. Do outro lado, você consegue entender se o seu negócio está aliviando dores ou se ele está potencializando os ganhos do seu cliente. Então, quando você olha para esse modelo, você consegue utilizar aqui, responder perguntas e entender se os seus produtos ou serviços, se as suas features, se as suas entregas estão atendendo às expectativas do seu cliente. O Canva de proposição de valor, ele é excelente para que você possa montar um plano de ação, potencializar suas estratégias, entender seus objetivos, trabalhar de maneira colaborada e criar um calendário de trabalho para que você possa trabalhar, checar e principalmente implementar todas as soluções do seu negócio. Fica aqui a dica para vocês trabalharem esses Canvas, mas além desses Canvas existem dezenas de outros, porque o Canva nada mais é do que um modelo. Existem vários Canvas disponíveis no mercado, Canvas de estratégia, Canvas de implementação, Canvas de pitch. Até meu amigo André Diamant lançou o seu próprio Canva, que é o Sexy Canva, onde ele ajuda você a pensar em estratégias de marketing para o seu negócio, pensando basicamente nos pecados capitais. Então, o Canva é uma ferramenta excelente para que você tenha um modelo, para que você tenha um molde, para que você tenha um gabarito de quais perguntas você deve se fazer antes de seguir com a sua operação. Obrigado a vocês que ficaram até aqui nesse momento, obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês gostem e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu, gente. Tchau, tchau.